Olá, pessoal do Dominantes Online. Vamos para mais uma aula sobre a origem da vida? Eu sou a Luciana Naar, professora de Biologia do curso. E nessa videoaula a gente vai ver teorias atuais sobre a origem da vida. Vamos falar um pouquinho sobre elas? Na última videoaula, que foi sobre a biogênese versus biogênese, eu deixei uma pergunta para vocês. Eu perguntei para vocês se aqueles cientistas que a gente estudou naquela videoaula, eles tinham respondido qual a origem da vida. E a gente chegou à conclusão que não, lembram? Então vamos ver sobre as teorias atuais que tentam responder esse tema para a gente? Lembra da pergunta e da hipótese que para a gente chegar a uma teoria aceita, uma teoria plausível dentro do método científico, a gente precisa responder a essa pergunta? Temos hoje 3 vertentes que tentam responder: o criacionismo, a panspermia e a evolução gradual química. Então, nessa videoaula, a gente vai falar um pouquinho dessas 3 teorias. Criacionismo. O que o criacionismo diz pra gente? Que uma força divina, criadora da vida, é que gera os seres que a gente encontra tal como eles são. Ou seja, o fixismo. As espécies não sofrem evolução. As espécies, elas ficam fixas. Da mesma maneira que elas surgem, elas morrem. Então, o criacionismo, ele vem para dizer isso para a gente, que existe uma força divina criadora da vida e que gera a vida, e por isso a gente não consegue uma resposta, né? Por isso que a gente não tem uma resposta plausível ainda de qual a origem da vida dentro da ciência. A panspermia é uma outra vertente que tenta mostrar para a gente que a vida teria surgido de fora do planeta Terra. Isso é a panspermia. A vida teria vindo acoplada a algum meteoro, a algum material que chegou no planeta Terra trazendo essa vida, ou seja, ela veio de fora. Quais são as evidências para isso? Estudos em cima de registros fósseis em meteoros. Mas e a crítica a essa teoria? Será que essa vida aguentaria o impacto? Assim que chega à atmosfera terrestre, os meteoros eles sofrem uma explosão e uma incineração, né? Eles pegam fogo. E aí, será que alguma vida aguentaria a essa alta temperatura? E o impacto que causa na crosta terrestre, será que alguma vida aguentaria passar por esse impacto? Então, essa é a primeira crítica. E a segunda crítica é: tudo bem, pode até tentar responder a origem da vida no planeta Terra, mas e a origem da vida realmente? Essa teoria não explica. Tá legal? E por último, nós temos a evolução gradual química, que é hoje a mais cobrada e aceita em prova. Oparin e Roldan foram os caras que levantaram essa hipótese, onde as condições da Terra primitiva teriam possibilitado o surgimento de moléculas químicas cada vez mais complexas, até o surgimento da vida como a gente conhece hoje. Então, na verdade, eles levantam a ideia de que naquele mar primitivo, naquela atmosfera primitiva que era a Terra nos primórdios, a combinação do que existia na Terra tornou as moléculas químicas cada vez mais complexas até o surgimento da vida como a gente conhece hoje. Mas essa composição química primitiva, o que ela tinha de diferente? Na verdade, ela tinha apenas vapor d'água, amônia, metano e gás hidrogênio. Essa parte é muito importante para a gente entender as alterações que foram acontecendo no planeta para a gente chegar às moléculas químicas mais complexas, que são temas das próximas videoaulas. Carboidrato, lipídio, proteína, todas essas moléculas químicas teriam surgido da combinação de apenas esses 4 elementos que a gente encontra aí. Por quê? Porque esses 4 elementos estariam sofrendo o tempo inteiro com erupções vulcânicas,
tempestades que ocasionavam então um aquecimento e um resfriamento do planeta Terra, descargas elétricas, radiação o tempo inteiro. Eu não sei se vocês repararam, mas a gente não tinha oxigênio. Se não tinha o oxigênio, também não tinha como ter a camada de ozônio protetora da radiação. Então a Terra era bombardeada de radiação o tempo inteiro. Essas condições que eu acabei de listar para vocês, então, seriam condições que mudaram o vapor d'água, a amônia, o metano, o gás hidrogênio que existia naquele continente, naquele ambiente, na verdade, né? E aí essas alterações levariam as moléculas químicas cada vez mais complexas. A gente teria, então, a formação de proteínas a partir de superfícies de rochas quentes, que eram arrastadas para os mares primitivos, formando o que eles chamaram de sopa orgânica. Isso mesmo, os mares, eles eram considerados verdadeiras sopas, verdadeiros caldos nutritivos, que davam, então, condições para o surgimento de seres vivos naquele ambiente. Esses seres bem primitivos, mas que a gente ainda não pode chamar de vida, eram chamados de coacervados. Então, a gente tinha os coacervados proteicos, que eram aglomerados de moléculas envolvidas por uma película de água. E aí, a partir do aperfeiçoamento dessa molécula, a gente tem um envoltório lipídico, que é a bicamada de fosfolipídio que a gente vê hoje na célula, proteínas catalisadoras, que são proteínas que desempenham papéis importantes enzimáticos dentro da célula, também tema das próximas videoaulas, ácidos nucleicos e a capacidade de autoduplicação. Então, a gente acredita que a partir da complexidade dessas moléculas químicas, a formação desse coacervado e o aperfeiçoamento, junto com a entrada de um ácido nucleico e a capacidade de autoduplicação da célula, teria surgido os primeiros seres vivos. E aí, essa hipótese, será que ela é real? Será que ela é aceita? Na verdade, eu havia dito para vocês que é uma das hipóteses mais bem aceitas até hoje, porque Oparin e Haldane eram dois pesquisadores de diferentes partes do mundo que num congresso lançaram essa ideia sem nem conhecer um ao outro. Então, os dois chegaram a uma mesma conclusão, né? E divulgaram cientificamente essa conclusão. E aí, a partir disso, a comunidade científica passou a olhar melhor para essa ideia. Até que Miller e Urey respondem em 1953 se a hipótese de uma complexidade de moléculas químicas a partir do ambiente terrestre da Terra primitiva seria realmente plausível. Eles desenvolvem em laboratório um aparelho e nesse aparelho a gente mimetiza aquelas condições terrestres. Então lembra o que tinha na Terra primitiva? Vapor d'água, metano, amônia, gás hidrogênio, certo? A partir dessas 4 moléculas sofrendo com intensa radiação, aquecimento e resfriamento, né? Olha aqui para imitar o aquecimento, para imitar o resfriamento, radiação, descarga elétrica, tudo isso o aparelho mimetizava e a partir então dessa condição que ele criou em laboratório, a gente tem o que a gente chama de coacervados criados em laboratórios. Ele chegou realmente à formação dos coacervados. Mas e a vida? Pois é, a vida, pessoal, a gente ainda não conseguiu chegar em laboratório. Mas acredita-se que falta pouco. Eu não sei se vocês já pararam para o ano, né? Esse ano em que eles chegaram ao desenvolvimento desse aparelho foi 1953. Ou seja, para a ciência foi ontem. Então, eles acreditam que ainda vão conseguir chegar à vida em laboratório. Para isso, falta o quê? Falta a entrada de um ácido nucleico, um DNA, que é a base da hereditariedade, a base da vida, e a partir da entrada desse DNA, aí sim, nesse coacervado que eles já chegaram no laboratório, a gente teria o surgimento de vida. Mas mesmo não chegando à vida, a teoria da evolução gradual química, ela hoje é muito bem cobrada em prova e aceita pela comunidade científica. Tá legal? Obrigada pela atenção de vocês, galera. Até a próxima videoaula.